Paz seja com todos, amém? Amém. Quem está cheio de expectativas, dê um glória a Deus aí. Rapaz, para início tá bom. Quem está cheio de expectativa com o sobrenatural de Deus nessa noite, dê um glória a Deus aí, gente. Aleluias. Amém. Queridos, eu gostaria de abrir esse culto de capacitação com salmo. E nós vivemos dias difíceis, não é verdade? Vivemos dias de crise, de pandemia, onde há muitas incertezas. Mas eu convido você a tirar esse tempo, a você adorar a Deus, a celebrar Ele. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100. Eu lembro quando eu tinha 8 anos e pequeno, cantava-se um hino, né? Na época um pouco mais magro, com cabelo. Amém? Então vamos adorar a Deus. Fala assim: aclamem ao Senhor, ou celebre ao Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele que nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Há um convite para nós essa noite. Entre por suas portas com ações de graças, em seus atos com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é e o seu amor leal e eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos adorar a Deus? Eu não sei como foi o seu dia, qual a intensidade das suas lutas. Eu te convido a entrar pelos atos e adorar, a sair daqui cheio da presença, renovado, revigorado. Hoje é uma noite ímpar na sua vida. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Saia daqui desejoso pela presença. Saia daqui cheio da presença. Deus, nós te adoramos. Pai amado, nós te bendizemos. És bem-vindo, Pai amado, no nosso meio. És desejado, és adorado, és amado. Fica à vontade, Pai. Toma as nossas vidas, toma o nosso louvor, toma a palavra. O culto é para o Senhor. Fica à vontade, seja entronizado. Vem, Senhor, toma as nossas vidas. Aleluia, aplauda o Senhor e glorifica aquele que vive, aquele que reina, aquele que vai me buscar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Você vai dar 5 soquinhos santos assim na pessoa que está ao seu lado, vai falar assim, ó: que bom que você veio. Soquinho, irmão, soquinho devagar. O irmão deu um socão ali, um soquinho devagar. Abençoe a pessoa aí, gente, abençoe ela. Fala assim: olha, vamos adorar, vamos colocar fogo de Deus neste lugar. Irmãos, eu não aceito que o mundo faça melhor do que nós. Se o mundo pula, dança, nós vamos pular e dançar mais extravasado a presença de Deus. Podemos fazer isso? Posso ouvir um amém? Vamos explodir na presença de Deus hoje? Fala mais um soquinho e fala assim: irmão, vamos explodir hoje. Se não
te adorar. Se não for pra te servir, se eu quero te adorar, e se não for pra te adorar, porque eu estou aqui, sim, eu quero te adorar. Mais uma vez. E se não for pra te adorar, eu estou aqui, sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Se prepare para dançar na presença de Deus. Quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor.
aí que vão celebrar lá no céu com Jesus? Vai ter uma festa lá, irmão. Você não vai ficar parado olhando, não. A Bíblia diz que nós vamos 24 horas cantando santo, dançando e celebrando. Quem crê, diga amém. Então, celebre! Fala com o seu irmão assim, ó, só começou. Fala com ele assim, vamos embora! Black Soul!
Deus. Glória a Deus. Dá vontade de parar de tua mão que é adorar o Senhor. Feche os seus olhos. Haverá um momento também no céu, além de grande festa, além de um grande banquete. Eu creio que Deus vai falar assim: chegou a hora. Chegou a hora de reunir meus filhos na grande praça celestial, aonde eles vão se reunir e vão me adorar. Existe uma fonte que desce do trono de Deus e ela vem derramando, vai derramando águas. Por isso que o salmista diz: leva-me às águas tranquilas. Essa noite Jesus vai nos levar às águas tranquilas. Feche os seus olhos. Você que entrou aqui angustiado, triste, sem esperança, beba das águas do Senhor. Você que veio aqui com expectativa de ser cheio, beba, beba. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer.
centro das emoções. A Bíblia diz também, é do coração que vem todo o mal do homem. É por isso que a Bíblia diz, colocarei em você um coração novo. Transformarei o coração de pedra em um coração de carne. O seu coração pulsa Jesus. O nosso coração pulsa pelo amor de Deus. Se você essa noite está doente, se você essa noite está triste, deprimido, angustiado, preocupado, sem esperança, esse é o momento de colocar nas mãos de Deus o nosso coração. Enquanto os instrumentos vão tocando, porque a Bíblia diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Os instrumentos vão tocando e você vai orando, vai se soltando. Abre o coração para Deus e fala tudo. Fala tudo. Rasgue o coração. Levante as suas mãos. Queremos o teu nome engrandecer. Exaltado seja o nosso Senhor para sempre. Pode se sentar, gente. Fique à vontade. Eu já queria, desde já, convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Ou melhor, capítulo 5. A gente vai ler 2 versículos, o 23 e também o 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Mateus, quando Jesus estava passando,
No trabalho dele, Jesus chamou ele. Estava lá cobrando impostos. E Jesus o chamou. De prontidão ele ouviu. E desde então seguiu Jesus. Mateus 5, 23 e 24 diz assim a palavra do Senhor: assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. É só Jesus que é desse jeito, gente. A palavra de Deus, em todo tempo, ela nos confronta. E Jesus aqui, ele está ensinando para a gente que o mais importante da oferta é quem entrega a oferta. E mais importante que o valor da oferta é como nós estamos para entregar essa oferta. Jesus, ele só aceita a nossa oferta se primeiro ele nos aceita. Antes de a nossa oferta ser aceita por Deus, Deus tem que nos aceitar primeiro. E daí a gente precisa refletir como é que está a nossa vida aí fora. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem em Romanos 12, 2, quando ele começa a falar da conversão. Ali fala que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, agradável ao Senhor. A nossa vida aí fora, ela deve ser um sacrifício. Nós devemos negar a nós mesmos a cada dia. Precisamos refletir como é que está a nossa vida aí fora, antes de trazer qualquer valor financeiro aqui. Nós cantamos aqui agora, queremos engrandecer o teu santo nome, uma canção linda de louvor e adoração ao Senhor. Só que ela só vai subir como cheiro suave e agradável a Deus, ele só vai aceitar ela se a nossa vida aí fora estiver de acordo com a vontade dele. Vocês lembram do caso de Caim? Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3, a palavra de Deus todo mundo sabe, fala que Deus rejeitou a Caim e rejeitou também a oferta dele. Caim, Caim, se tu procederes bem, tu serás aceito. Precisamos refletir, se nós estamos trazendo qualquer valor financeiro aqui, se não é simplesmente um ato de religiosidade. Se o que nós estamos pregando aqui, essa palavra que o Senhor está ministrando, quebrantou seu coração, dá uma refletida, é noite de concerto, concerto para líder, concerto para obreiro, concerto para cooperador na casa do Senhor, concerto para pastor. O Senhor nosso Deus não quer religiosos, Ele quer uma igreja santa, irrepreensível. O tema dessa capacitação é igrejas vivas. Um dos significados de igreja viva é uma igreja quebrantada. Nós somos a igreja do Senhor. E igreja viva é aquela que se quebranta, é aquela que reconhece que é falha, é aquela que se quebranta perante a palavra do Senhor e muda. Arrependimento é isso, é mudança de atitude, é mudança de vida. Vamos refletir? Glória a Deus. Se nós nos arrependermos, seja que nós trazemos aqui a oferta financeira, seja ela pequena ou grande, se há arrependimento, o Senhor vai receber e vai subir como um cheiro suave e agradável a Ele. Amém? Vamos levantar para orar? Querido Deus, amado Pai, Deus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te bendizer. Eu quero engrandecer o teu santo nome. Pai, o Senhor é digno, Senhor. O Senhor procura verdadeiros adoradores. O Senhor não procura religiosos. O Senhor procura aqueles que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Pai, nós consagramos qualquer oferta financeira aqui, que seja uma oferta, meu Pai, vinda de um coração quebrantado, um coração arrependido. Pai,
um espírito contristado, e o Senhor vai receber, o Senhor não resiste, pois assim diz a tua palavra, e nós cremos em tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Estão animados? Para ouvir a palavra de Deus? De verdade, irmãos? Glória a Deus, isso é bom. Abra comigo a tua Bíblia, eu quero ser bem objetivo nessa noite. Mateus capítulo 3. Às vezes Deus me direciona algumas palavras que eu tenho plena certeza que é para toda a igreja. Outras vezes fica bem claro para mim que é para pessoas específicas, não todas, que precisam no momento que estamos vivendo dessa palavra. Pastor, se eu não estiver precisando dela agora, você vai precisar dela mais para frente. Eu creio nisso, amém? Gostaria que você prestasse bastante atenção. Mateus 3, a partir do versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pele de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensam que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco. Me use essa noite, por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi durante uma caminhada matutina, semana retrasada, que eu estava pensando sobre a nossa capacitação. E foi quando também me veio este texto, para eu falar para vocês sobre o tema Igrejas Vivas. Eu não quero aqui expor a biografia de João Batista, primeiro porque não é necessário, e segundo porque não é o meu foco. Mas eu quero destacar um momento especial da vida de João Batista, quando mesmo no meio do deserto, onde não tinha quase nada, que João Batista foi altamente bem sucedido no seu ministério. João Batista, ele liderou um povo, ele liderou uma igreja, ele liderou um ponto de pregação, uma congregação bem sucedida,
justamente em um lugar improvável e sem recursos, que era exatamente o deserto da Judéia. Queridos, ninguém em sã consciência escolheria um deserto para plantar uma igreja. Ninguém em sã consciência escolheria o deserto para abrir uma célula. Ninguém em sã consciência escolheria o deserto para começar um ponto de pregação que seja. Deserto é um lugar não atraente. Deserto é um lugar não acreditado. Deserto é um lugar não procurado. Porém, o texto diz que neste deserto, onde João Batista exercia seu ministério, vinha gente de toda a Judéia e região. Uma reunião que acontecia no deserto e que sempre estava muito cheio. Na igreja de João Batista, mesmo sendo no deserto, tinha batismo todos os dias. Inclusive, foi lá na igreja de João Batista, no deserto, que o homem mais especial do mundo, que é Jesus, se batizou também. Aleluia. João Batista pregava no deserto, exercia seu ministério no deserto, e não faltava gente para congregar em sua igreja. As pessoas iam de camelo, outras de ônibus, de Uber, de caravana, outras iam a pé mesmo. De tão vivo era o ministério daquele homem, de tão vivo que era aquele ambiente de encontro. Uma igreja que chamava a atenção de todos, mesmo estando funcionando no deserto. Queridos, pensa em um ambiente sem estrutura e sem recursos nenhum. Este local sem estrutura e sem recursos era o deserto da Judéia. Naquele ambiente de culto, de pregação, não havia microfone, não havia banda de louvor com metalheira, não havia salinha de crianças, ali não havia estacionamento, não havia telão de LED, não havia cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, ministério de mídia. O ministério de João Batista provavelmente não tinha sequer orçamento, porque o próprio João Batista era de origem pobre. Mas mesmo assim, Deus derramava vida naquele local tão árido, tão improvável. Na igreja de João Batista era muita limitação e muita falta de muita coisa. Só que a falta não impediu que a ação e o poder de Deus trouxesse avivamento para aquele lugar. Nessa capacitação de hoje, eu quero te desafiar a olhar para os seus desafios e limitações ministeriais com um olhar diferente. Eu quero te desafiar a olhar para as suas próprias limitações com um olhar diferente também. A gente sempre olha para a palavra deserto como sinônimo de provação, como sinônimo de tentação, de coisas ruins. Mas eu quero te dizer que é possível sim, mesmo no deserto, que é possível sim, mesmo em lugares que ninguém dá nada por aquele lugar, ainda assim florescermos ministerialmente. É possível mesmo em lugares improváveis, é possível mesmo em momentos improváveis de nossas vidas, mesmo a gente vivendo situações complicadas, liderarmos uma igreja viva e transformadora. Existe uma história muito conhecida
que eu aprendi quando eu ainda era um adolescente. 95% aqui já ouviu essa história, mas você vai ouvi-la de novo. Uma fábrica, uma empresa que vendia sapatos e fabricava sapatos, enviou 2 representantes daquela empresa para uma cidade muito distante e muito pobre. Chegando lá, os 2 representantes tinham que mandar um relatório sobre aquela pesquisa de campo. O representante número 1 manda o seguinte relatório: pode me mandar o dinheiro para comprar passagem de volta, porque aqui não teremos sucesso. Por que não? Aqui ninguém usa sequer chinelos, quanto mais sapatos. Fracasso total, não dá para fazer nada aqui. Segundo representante, manda o relatório: vamos ficar ricos. Como assim vamos ficar ricos? Ninguém aqui usa sequer chinelos. Nós vamos vender sapatos a rodo. Vai ser o nosso ambiente mais frutífero. Ou seja, mesmo cenário, mas com 2 atitudes diferentes em relação a um deserto. Eu quero afirmar essa noite que lugares improváveis são ambientes necessários para a ação de Deus. Eu quero afirmar para vocês que Deus tem o poder de florescer igrejas, mesmo que seja no deserto, mesmo que seja em lugares difíceis, mesmo que seja em ambientes que a própria população daquele lugar já desacreditou. Mesmo que seja em tempos de crise econômica, de guerras, de pandemia e de perseguição. Mas fica a pergunta: o que este líder, João Batista, carregava como característica que cooperava tanto com Deus, para que toda aquela multidão fosse até ele, mesmo ele estando trabalhando ministerialmente em um deserto? Primeira coisa, convicção do seu chamado. Aleluia. Vou repetir: convicção do seu chamado. O profeta Isaías já tinha profetizado sobre João Batista centenas de anos antes do nascimento de João Batista. No livro de Lucas, no capítulo 1, o anjo apareceu para Zacarias dizendo que ele teria um filho, mesmo com a sua esposa Isabel sendo estéril, e que esse filho seria um grande profeta e cheio do Espírito Santo. De quem estava falando? De João Batista. A Bíblia conta outro episódio dentro do mesmo capítulo, que João Batista, ainda no ventre da sua mãe, se alegra dentro do ventre no encontro da mãe de João Batista com Maria, que também estava grávida de Jesus. João Batista já estava entendendo o propósito do seu ministério no ventre da sua mãe. Por isso que João Batista, cônscio do seu chamado, sabendo que ele foi escolhido já no ventre da sua mãe para ser uma voz que clamaria no deserto e que iria preparar o caminho para o Messias, ele não se importava com as condições precárias que enfrentaria para exercer seu ministério. Ele não importava se o lugar para exercer seu chamado seria o deserto da Judéia ou o centro comercial da Judéia. Isso não fazia diferença para ele. E não faz diferença nenhuma para quem tem convicção do seu chamado. Porque quem tem plena convicção do seu chamado, o que menos importa é o lugar que esse chamado será exercitado. Este era o motivo principal que fazia com que as pessoas fossem até a presença de João Batista, independente da distância, independente da estrutura física precária que João Batista oferecia.
Por que as pessoas iam até João Batista? Por que as pessoas davam tanto crédito para aquele ministério? Porque as pessoas não estão atrás de pessoas habilidosas apenas e nem mesmo de pessoas perfeitas. As pessoas estão atrás de pessoas convictas, de pessoas verdadeiras e de pessoas autênticas. Pessoas que colocam de verdade o coração na obra de Deus, porque estão convictas que Deus as chamou para fazer aquilo. As pessoas estão atrás de pessoas que estão fazendo a obra de Deus com sinceridade e motivações corretas. De pessoas que passam facilmente para os outros em sua volta, que eles acreditam no que Deus os separaram para ser e fazer. Se você quer atrair pessoas, mesmo a despeito das suas limitações, se você quer atrair multidão de discípulos, apesar do seu pouco recurso, você precisa expressar o quanto você é convicto do que Deus te chamou para fazer. Ter convicção do seu chamado trará segurança para quem está te observando. Convicção é algo que atrai pessoas. Convicção gera vida em ambientes aparentemente estéreis. Se você quer trazer vida para a sua igreja local, se você quer trazer vida para a sua célula, se você quer trazer vida para o seu ministério, se você quer trazer vida para as pessoas que estão em sua volta te observando, você precisa passar para essas pessoas o quanto que você acredita no que você mesmo prega, no que você mesmo acredita em relação à sua chamada, o quanto você acredita na visão que Deus te deu. Geralmente, líderes quando oscilantes, líderes quando confusos a respeito do seu próprio chamado, estes estão limitando o fluxo de pessoas que vão propor segui-los. As pessoas olhavam para João Batista e o que elas viam? Convicção. Elas viam essa certeza. Elas viam a perseverança de João Batista em continuar pregando e exercendo seu ministério, mesmo em um lugar aparentemente improvável. Gosto muito de uma história sobre o pregador e pastor batista Charles Spurgeon. Na época dele, existia um ateu muito conhecido. E este ateu começou a frequentar a capela que Charles Spurgeon pregava todos os domingos pela manhã. Os amigos, tanto de Charles Spurgeon quanto deste ateu, que eles moravam no mesmo lugar, resolve parar este ateu um dia, enquanto ele estava com a Bíblia debaixo do braço, indo até Charles Spurgeon para ouvi-lo, e ele diz assim: você não regula não, né? Você não é ateu? Sou ateu. Se você é ateu e não acredita no que Charles Spurgeon prega, por que todo domingo de manhã você vai ouvir? Ele falou: eu não acredito, mas ele acredita. Aleluia. Ele acredita. Se você quer atrair pessoas, se você quer trazer vida para o seu ministério, para a sua igreja, não negocie a certeza do seu chamado. Até mesmo porque, creio eu, uma convicção que corre o risco de ser negociada já não é mais uma convicção.
Creia que Deus te separou. Creia que Deus te chamou. Creia que você não é um acidente do destino. Você foi feito com um propósito. Semelhante a João Batista, Deus também te chamou. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano, uma missão, um chamado para você. No ventre da sua mãe, o Espírito Santo já te capacitava. Sua história começou em Deus. A sua convicção vai atrair pessoas e vai gerar vida no ambiente que você está exercendo o seu chamado, mesmo que este ambiente te pareça improvável. Expresse essa convicção. Viva essa convicção. Se entregue a essa convicção. E a vida de Deus será derramada sobre sua igreja, e a vida de Deus será derramada sobre seu ministério, sobre as pessoas que te seguem. Foi feita uma pesquisa no Brasil. Irmão, você não sabe como isso aqui me machucou. Você não sabe como isso aqui me deixou desnorteado. Fizeram uma pesquisa e descobriram que 73% dos pastores do Brasil que trabalham de tempo integral, se eles tivessem oportunidade de ter outro tipo de renda igual ou maior do que os seus salários pagos pela igreja, eles abandonariam de vez o ministério pastoral. Isso me mata. Pensa que privilégio é viver por conta da obra. Eu digo que eu me sinto privilegiado porque eu ganho para fazer o que eu mais gosto e para a pessoa que eu mais amo. Como eu desisto disso? Como eu abro mão disso? Quantos pastores que eu conheço que só acordaram para cuidar bem das suas igrejas, só se despertaram para cuidar bem das suas ovelhas, quando o salário que eles ganhavam da igreja foram afetados pela quebra ou queda, melhor dizendo, das suas membresias. Precisou ter o salário afetado. Agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que me preocupar com o órfão, com a viúva. Falta convicção do próprio chamado para esses pastores. E se não consertarem isso, talvez nunca desfrutarão de um ministério frutífero. Ter convicção do que Deus te chamou para fazer irá atrair pessoas. É necessária essa convicção. Queridos, a nossa admiração com os homens de Deus da Bíblia não parte em primeiro momento dos grandes feitos e milagres que Deus permitiu que eles fizessem, mas sim a convicção do chamado dessas pessoas. O que me admira em Elias? Sua convicção. Daniel, sua convicção. Apóstolo Paulo, sua convicção. Barnabé, a sua convicção. Que sejamos assim também, se queremos de fato ser uma igreja viva. João Batista foi bem sucedido como líder, mesmo em meio ao deserto, porque a sua convicção ministerial chamava a atenção de todo o povo. As pessoas estão atrás de pessoas convictas do que elas querem e que Deus as chamou para poder ser e fazer. Segunda característica desse líder:
que atraía pessoas mesmo estando exercendo seu ministério no deserto. Simplicidade. A Bíblia faz questão de falar dos tipos de vertes e o tipo de comida que João Batista se alimentava. João Batista, ele não usava roupas finas e ele não comia de uma comida tão nobre. Por favor, preste atenção. Eu não quero fazer aqui apologia à pobreza. Eu não quero fazer aqui apologia ao relaxamento. Eu não quero aqui fazer apologia a você andar por aí sujo e maltrapilho. Eu não quero fazer apologia em construir estruturas mal feitas. O que eu quero mostrar que para João Batista, apresentar-se esteticamente não era a sua prioridade. Infelizmente, vivemos em um mundo que o que vale é a imagem, que o que vale é o estereótipo, que o que vale são nossas posses, nossas medalhas, nossas vestes bonitas. Vivemos a era da fome por nos tornarmos famosos, reconhecidos e ovacionados. E infelizmente, essa ideia entrou e tem entrado dentro da cabeça de muitos líderes. E uma coisa que um líder é obrigado a saber é que estética não sustenta espiritualidade. O que sustenta espiritualidade nas nossas comunidades é a nossa essência. Pouco vale belas fachadas quando as fundações são precárias. Quantos líderes que nós conhecemos que adotaram a estética, mas abandonaram a essência? Nós não podemos trocar a ordem de prioridade das coisas, nós não temos esse direito. Eu, graças a Deus, eu tenho tido o privilégio, nesses 12 anos que eu sou pastor, eu tenho tido o privilégio de celebrar muitos casamentos. Em 2017 eu resolvi contar, eu fiz 22 cerimônias. E o que eu tenho percebido em boa parte dos casamentos que eu já fiz, que o casal, eles se esforçam, eles correm atrás, renunciam muitas coisas para ter uma cerimônia bonita, para ter uma festa bonita, roupas bonitas, ornamentação bonita. Mas depois que passa a cerimônia, depois que passa a festa, agora não se importam da mesma forma com a qualidade do casamento. Se importaram com a estética, mas não estão se preocupando com a essência. Cerimônias bonitas, casamentos feios. Fazemos isso com a igreja também. Quantas vezes, como líderes, ficamos mais preocupados em manter a estrutura bonita, em manter a estrutura atrativa, sofisticada, mas nos esquecemos da essência. Gastamos mais tempo com planejamento do que tempo a sós com Deus. Nos dedicamos mais com o trabalho de ter que construir ou reformar nossos prédios do que com o trabalho de evangelizar, batizar e discipular pessoas. Precisamos ser igrejas que a vida de Deus sobressaia o tamanho e a beleza da estrutura. O que a sua igreja mais valoriza? Vida de Deus ou a estrutura? Com que a sua igreja gasta mais tempo e dinheiro? Com estética ou com a grande comissão? João Batista era um homem simples, pastoreando a partir de uma estrutura simples também. E mesmo assim, o povo de toda a região aparecia na congregação de João Batista.
Priorizem a essência, porque é a essência que irá atrair as pessoas. Conforto é bom, gente? Claro. Estética tem o seu valor? Estrutura é bom? Mas não são essas coisas que atraem e nem o que segura as pessoas em nossas congregações e ministérios. O que atrai e segura as pessoas é o que você, líder, carrega como essência no seu ministério. Quando é que uma igreja perde a sua simplicidade? Quando ela não está mais baseada na fonte, na vida, na raiz que é Jesus. Tudo que está amalgamado com Jesus expressará simplicidade. O que prova que Jesus era simples? O que prova que Jesus era simples é principalmente o fato de Jesus ter facilidade de ter próximo a Ele todo tipo de gente. Crianças, donas de casa, pescadores, doutores, gente rica, gente pobre, gente santa, pecadores. Uma igreja simples atrai vida quando ela não dá ibope aos homens. Igrejas simples são aquelas que viverão neste tempo um avivamento sem rosto. Você está orando para você ficar conhecido através do seu ministério? Deus odeia a sua oração. Você está orando para multiplicar seus seguidores no Instagram? Deus odeia a sua oração. Onde a luz que brilhará não deve ser a luz do pastor, mas sim a luz do próprio Jesus. Pastor Zezinho, semana passada, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou sobre as 3 características da identidade de uma igreja viva. Vocês lembram? Som, vento, movimento, fogo. Eu não quero corrigir o pastor Zezinho, pelo contrário, eu ainda vou pregar aquela mensagem. Não estou aqui querendo corrigir. Mas quando fala-se de movimento, da segunda característica que ele citou, como identidade de uma igreja viva, né? Falando do movimento. Quando se fala de movimento, tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque se o movimento for feito errado por nós, a presença de Deus, que é vida, ficará para trás. Lembram de Uzá? Carregou a arca de forma errada. O movimento foi errado. Em vez de vida, trouxe morte. Exercer ministério sem priorizar a prática da simplicidade é estar fazendo o movimento errado. E sendo assim, a vida de Deus não vem. Então, não ser uma igreja que valoriza o que é simples, não liderar com simplicidade, não diminui Deus, mas pode diminuir a ação de Deus sobre nós. E agora, a terceira e última característica deste líder João Batista. Ele pregava uma mensagem completa. João Batista pregava uma mensagem de juízo. Quando ele dizia que a sua congregação precisava se arrepender. João Batista também pregava uma mensagem de esperança.
quando ele apontava para a sua congregação a vinda do Salvador, a vinda do Messias, que era o próprio Jesus. As pessoas que queremos alcançar, elas estão atrás de uma mensagem completa. E mais do que estar atrás de uma mensagem completa, elas necessitam de uma mensagem completa. Leiam comigo Apocalipse, capítulo 10, a partir do versículo 8. Olha que texto lindo. Apocalipse 10, foi isso que eu falei? Tomara que eu acerte. A partir do versículo 8. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei na minha boca. Era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Queridos, a palavra pregada, ela pode ser amarga e também doce. O amargo fala do juízo. O amargo fala do arrependimento, do conserto. A palavra doce fala de esperança, de frutos, de alegria e redenção. Nós temos igrejas que só falam do mel. Nós temos igrejas que só falam da esperança, de prosperidade, de alegria. Para essas igrejas, Jesus não passa de um office boy. E pregar só mel pode ser uma péssima escolha. Porque palavras palatáveis apenas geram crentes superficiais e mimados. Outras igrejas só falam do dia da vingança do nosso Deus. Só falam de arrependimento, descem o cajado, amam falar do inferno. Até parece que para essas igrejas, que no Evangelho não existe graça, perdão, céu, remissão. E só pregar mensagens amargas e duras apenas geram crentes legalistas, santarrões e até mesmo hipócritas. O Evangelho todo, ele tem tudo e ele não esconde nada. E a falta de equilíbrio pode atrapalhar a eficácia do nosso ministério. Você que está aqui me ouvindo, não negocie com as pessoas o que você deve falar ou deixar de falar. Se eu não me engano, foi sim, Spurgeon, que também diz: o pastor tem que ter duas vozes, uma para apacentar as ovelhas, a outra para espantar os lobos. Ter coragem. Tudo o que for necessário, fale. Tudo o que for necessário, mostre. Tudo o que for necessário, ensine. Muitos pastores, conversando comigo, já me perguntaram: pastor, como discernir qual tipo de alimento minha congregação está precisando para aquele momento específico? Eu fico em dúvidas. Eu oro, mas às vezes não tenho uma direção muito clara. Como pregar em cima? Como que atender a necessidade exata da congregação, pastor? Ah, irmão, eu tenho um segredo. Você que é pastor e pregador, você quer acertar em relação à necessidade das suas ovelhas? Aumente a prática de visitação. Quer melhorar nas suas pregações? Quer saber o que seu povo precisa? Todos os dias visite seu povo. Tome café com seu povo. Ligue.
para aqueles que faltaram do culto. Tem uma agenda de aconselhamento no gabinete da igreja. Ande no meio do seu povo, interaja com o seu povo, conheça o que o seu povo come, o que o seu povo veste, onde o seu povo mora. Vai chegar domingo, você não erra. Vai por mim, você não erra, porque você conhece o seu povo. Você conhece. Então tem vezes que eu sei, opa, vou falar de fé. O povo está capenga. O povo está meio xoxo. Não, esse domingo, ceia, deixa eles. Vou falar de inferno. Estão vacilando. Uma mensagem completa. E uma capacitação começa agora. Nós poderíamos falar de inúmeros segredos para a igreja crescer, mas a principal causa do crescimento de uma igreja de forma viva e saudável é a pregação da palavra. Pregação da palavra. Isso que faz a igreja crescer. Queridos pastores que estão aqui, precisamos ter a consciência tranquila que estamos pregando o todo da palavra para a nossa congregação. Pastor que está aqui, líder de célula que está aqui, mas fica essa palavra principalmente para os pastores. As suas ovelhas, elas têm que se tornar indesculpáveis a partir de tudo que você fala para elas. Para elas não chegarem no dia do juízo e falar assim: ah, meu pastor nunca me falou isso não. Meu pastor não me disse que é assim. Você vai pregar o evangelho todo. Abra comigo Atos, livro de Atos 20, a partir do versículo 26. Capítulo 20, a partir do versículo 26. Paulo dizendo: portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos. Vou repetir. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. É isso aqui. Ficar livre do sangue de nossas ovelhas, porque a gente pregou o evangelho todo. Nós saturamos em todos os assuntos pertinentes que a Bíblia apresenta. Graças a Deus. Graças a Deus. Pregue sim sobre esperança para a sua congregação. Pregue sobre o céu. Pregue sobre a terra que emana leite e mel. Mas pregue também sobre o inferno. Pregue também sobre a condenação eterna, sobre temor a Deus, sobre santidade. Encare os homens da sua igreja com um dedo na cara dele, dizendo: trate melhor sua esposa, trate melhor os seus filhos. Fale com as mulheres da congregação, deixem de ser atrevidas. Conserte essa roupa, cobre esse decote. O evangelho é uma mensagem de conteúdo objetivo. Explique para o seu povo sobre o valor deles crescerem pessoalmente, mas também explique o valor de investirem e também de trabalhar pelo reino de Deus. Tem dias que você precisará lembrar a sua congregação do que é de fato o evangelho, porque tem gente que esquece.
Em outro tempo, você precisará corrigir o falso evangelho. Nós estamos com esse demônio aí da teologia do coach. Aí você tem que ir ensinando o povo. Em outro tempo, você precisará ensinar a pregar o evangelho. E por aí vai. Então, se você deseja de fato fazer parte de uma igreja viva, não perca, primeiro, a convicção do seu chamado. Queridos, tenha certeza no seu coração que Deus te chamou para um tempo de avivamento e frutificação. Creia que você é separado. Creia que Deus entregou para você os melhores dons. Que Deus te confiou as pessoas certas para você cuidar. Eu cuido das pessoas certas, eram as que Deus tinha para mim. Tenho convicção disso, irmãos. Por isso da minha muita paciência. Tenho certeza. Não troque a estética pela essência. Um dia um pastor, e eu entendo que na época ainda muito imaturo, ele me viu dirigindo um Uno 94, não subia morro por nada, eu já que dar a volta. E o pastor falou assim: pastor, você está envergonhando o evangelho. O pastor tem que ter o melhor carro da congregação para dar exemplo de prosperidade. Eu ia falar, arreda-te para trás, mas é meu amigo. Deveria estar preocupado com outras coisas, com essência e não com estética. Eu conheço líderes que estão apostando todas as fichas. Presta atenção nisso. Não é que eu sou contra, mas eu conheço líderes que estão apostando todas as fichas, que o que vai fazer a diferença nesses dias, que vai bombar, vai trazer gente, que a igreja vai ficar abarrotada, é mudar a cor da parede. Quer colocar luzes. Estão apostando a vida, dizendo agora vai. Por que, pastor? O que aconteceu? A minha parede agora é preta. E eu não sou contra. Ano que vem, de repente, esteja tudo preto. Não sou contra. Mas a diferença não está nisso. Não está nisso. Não está em usarmos um púlpito moderno. Podemos usar. Minha esposa até já me cobrou que eu tenho que trocar. Mas não é isso que faz a diferença. Não é isto. Não é isto. Primeira essência. Escolha valorizar o que é simples. Não pregue uma mensagem completa. Pregue o evangelho todo. Pregue toda a palavra. Aborde todos os assuntos possíveis. Este ano eu vou pregar aqui: Deus é de esquerda ou de direita? O pau vai quebrar aqui, irmão. Fale de tudo. Ou vão me amar ou me odiar. Mas fale de tudo. Pregue tudo. A igreja de pé, por favor. Aleluia. Coloque a mão na altura do seu coração.
comece a orar por você e pela sua igreja. Interceda. Te amamos, Senhor. Pastores que estão aqui, você tem olhado primeiro para a sua condição, para as suas limitações, e isso tem feito você não enxergar um futuro promissor através do seu ministério, da sua igreja local. Eu quero orar por você, pastor. Isso é um apelo. Você que tem sido incrédulo talvez, por causa do ambiente que você está, das condições que você encontra. Vem aqui, eu quero orar por você. Pode vir, pastor. Você é líder de célula. Porque às vezes não é nenhuma desculpa, não, que o lugar é difícil. Às vezes o lugar é difícil mesmo. Às vezes você lidera uma célula que ninguém da sua igreja teria coragem de liderá-la, de tão complicada que essa célula é. Aí você acha que não tem como ela fluir. Tem como. Deus, em nome de Jesus, ministramos o teu poder, ministramos a tua graça sobre estes irmãos. Que seja ativado fé, levante esses irmãos. Ministramos um tempo de recomeço, um tempo de renovo. Que esses irmãos saiam daqui revigorados, coração aquecido, conscientes do chamado que o Senhor deu para cada um deles. Graça sobre este povo, poder sobre este povo. Abençoe esses irmãos. Derrame graça sobre esses irmãos. Derrame poder sobre esses irmãos. Traga a tua graça. Manifeste o teu Espírito. Aleluia. Deus, derrame da tua graça sobre nossas igrejas. Derrame do teu poder sobre nossas igrejas. Que nossas igrejas sejam vivas. Igrejas apaixonadas, tementes ao Senhor, cheias do teu Espírito, cheias, cheias, cheias.
Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aleluia. Aleluia. Queridos, eu nem vou pedir vocês para assentarem de novo, não. Nós já estamos terminando. Eu quero agradecer você de outra igreja, pastores de outras igrejas, agradecer pela confiança. Nos sentimos honrados de ter vocês aqui. Tem sido dias abençoadores. E que a gente possa continuar juntos nessa peleja, um contando com o outro. Ministério pastoral, ministério de liderança é a coisa mais bela dessa vida, mas também a mais horrorosa. Precisamos um dos outros. Precisamos, queridos. Eu preciso de vocês. Nós precisamos. Nós vamos passar alguns recados. E quando terminar a bênção apostólica, nós vamos cantar um hino de guerra. Sabe aquele negócio para quebrar tudo? Temos cantina lá fora, mas nós vamos celebrar. Semana que vem, último dia da nossa capacitação. Pensa no cabra bom, pastor Adriano Pedroso. Está lá nos Estados Unidos pregando. Falei com ele, se você ficar por lá vai ter problema. Então ele já chega amanhã. E a próxima segunda ele estará conosco, pastor de uma igreja maravilhosa, pertinho da gente aqui, com muita experiência, fez questão, mexeu na agenda dele toda lá, deu muita atenção na hora que eu liguei para ele o convidando. Então uma forma de honrar essa disponibilidade é de nós estarmos aqui. Então tem uma coisa que a igreja tem que aprender, principalmente líder, ser perseverante. Então você veio aqui já no terceiro dia da capacitação, só falta mais uma segunda. Posso contar com todos aqui? Será tremendo. Então, próxima segunda, pastor Adriano Pedroso, da igreja do Nazareno Betel. Próximo recado: escola de pastores, o ministério pastoral em termos práticos, duração de 1 ano. Iremos iniciar dia 7 de fevereiro. Ainda temos vagas. É só nos procurar que a gente te informa melhor. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite? Amém. Com as suas mãos levantadas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso poderoso e soberano Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, seu ministério, não só hoje, mas para todos sempre. Vão em paz e que Cristo os abençoe.